a verdadeira história do ET de Varginha. Quem não tem dinheiro, conta história. Eu sou Catonho, o contador de história. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E vamos para a história de hoje. Tudo começou em 1996, um ano antes de eu nascer, em Varginha, Minas Gerais. Algumas pessoas haviam dito que escutaram explosões nessa região de Varginha. E logo em seguida, houve relatos de pessoas avistando seres diferentes, que não pareciam nem animais, nem seres humanos. E esse caso teve a participação da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro Militar e do Exército Brasileiro. Para você ver que o caso não foi qualquer coisa. O primeiro avistamento aconteceu por 3 meninas. Elas estavam passando pela rua tranquilamente, quando de repente se assustaram e viram um ser meio esquisito, agachado no canto. Elas não pensaram 2 vezes e saíram correndo ali de perto. Eu vi uma criatura abaixada, com a pele marrom brilhante, os olhos vermelhos e 3 chifres na cabeça. Então, na hora que eu vi aquilo, eu saí correndo. Mas eu tenho certeza que não é gente vestida. E depois voltaram com a pessoa mais velha, o responsável delas, para averiguar se ainda tinha esse tal ser que elas viram. Porém, chegando lá, esse ser não estava mais lá. Aí o que acontece? Passando isso, os ufólogos começaram a investigar essa região. E para ver se realmente poderia ser algo verdadeiro, chamaram as garotas ali para entrevistar elas e fazer perguntas. Chamaram uma por uma das garotas ali para fazer um interrogatório. Perguntaram qual era a cor dos olhos desse ser. E todas elas disseram olhos vermelhos. Disseram e não foi todas juntas, uma de cada vez separado, sem saber. Logo após, perguntou qual era a cor da pele desse ser e pegou alguns lápis de cor e falou para as garotas escolherem. Todas elas escolheram a mesma cor. Lembrando, foram interrogadas separadamente. Nesse mesmo dia teve a perseguição do exército atrás dessas criaturas. E é interessante que nesse dia também estava caindo uma chuva de granizo. E o bombeiro capturou uma criatura dessa com vida e a polícia capturou uma criatura dessa ferida, provavelmente com os granizos. No momento que os policiais pegaram esse ser, botaram na viatura, rasgou o fardamento de um dos militares, que tinha apenas 23 anos. Nisso, levaram para o hospital essa criatura. Porém, logo após rasgar o fardamento desse policial e ter o contato com esse ser na sua pele, ele teve uma infecção e acabou vindo a óbito por conta dessa infecção aí. Um dos policiais que teria participado da captura de uma das criaturas morreu alguns dias depois da ação. Ele não teria se protegido e, de acordo com os relatos, teve contato físico com o suposto ET. A demora na liberação de um laudo inconclusivo e o enterro sem velório intrigam. Na época, os médicos ficaram espantados com a tamanha rapidez que infeccionou o jovem policial. Mesmo dando os medicamentos, nada foi eficaz para curar o garoto, que de apenas 23 anos, não tinha nenhum histórico de doença, era um rapaz saudável e aconteceu esse fato. O médico que atendeu o soldado na época é o Dr. Cesário. Segundo ele, a morte de Marco Eli Xerezi ainda deixa dúvidas. Na véspera do dia que ele internou, ele não tinha absolutamente nada. E uma infecçãozinha de urina. E não era infecção de urina que falou assim, já vinha evoluindo há muitos dias. Foi de um dia para o outro. E o mais intrigante também, vamos supor, é que 2 infecções, é muito raro ter 2 infecções com 2 bactérias, uma no pulmão e no rim, diferentes. Ele não tinha nenhum precedente, mas nenhum mesmo. Mesmo tendo todo esse caso, todas essas coisas que temos como prova que realmente apareceu um ET em Varginha, o exército publicou documentos alegando que tinha sido um tal de Mudinho naquela região
que morava ali pela rua e tinha costume de ficar agachado. Disse que as 3 meninas confundiram o mudinho com um ser marrom de olho vermelho. É complicado, né? Quando eles querem esconder, eles comparam coisas que são ridículas. Como eu vou confundir um ser humano com um ser marrom de olho vermelho? E aí? E o olho não era um olho pequeno. O mais engraçado dessa situação, que logo após essas garotas falarem em rede nacional sobre esse caso, apareceu homens misteriosos que foram na casa delas e ofereceu um dinheiro que deixaria elas ricas, para elas simplesmente em rede nacional falar que tudo aquilo não passaria de uma mentira. E pelo incrível que pareça, elas não aceitaram dinheiro, porque valia mais a dignidade do que um dinheiro para uma mentira. A mãe das meninas que teriam visto a criatura recebe a visita de 4 homens bem vestidos com terno e gravata. O que eles queriam? Subornar a família. Ele queria que a Valquíria, fosse num programa e mentisse que não tinha visto nada. Falou pra gente que estava indo lá, que eles era a mina de ouro que nós nunca pensávamos em ter. Porém, hoje em dia, elas já pensam 2 vezes se naquela época elas não pegariam dinheiro, porque falou que viraram chacota, fizeram piada com elas, zombaram delas, e para elas valeria muito a pena ter aceitado. Na época que o negócio bombou, assim, né, que a mídia, né, vazou pra tudo quanto é lado, aí a minha mãe recebeu uma visita na nossa casa. De quem? De mais uma pessoa, né? Porque era um monte de gente. Era. Isso. Eram, eu não lembro se era 4 homens. MIB, homens de preto. Tipo do filme? Com uma maleta, bateu na porta da nossa casa e ofereceu dinheiro pra gente ir numa Ia levar imprensa, a gente numa imprensa. e desmentir. Falar que era mentira. A gente nem não precisa viu nada. Falando em português? Um falava falava. e os outros 3 Calados. calados. Eles não usaram aquele negócio no 6 não, né? Que no Homem de Preto tem aquele cilindro. Não, Então, porque a gente que é um lembra até hoje. desmemorizador. Vocês estavam lá, gente? Não, a gente estava na nossa casa, mas aí a minha mãe ficou com muito medo. Porque minha mãe, gente, pensa o extremo do só, nervosismo, né? Poderia entrar ali, matar a gente, acabou a história. Gente. Quem quer Aí saber, ficou no né? portão 2, ficou no portão e 2 entrou. E aí, como é que foi a conversa? Aí ofereceu Foi uma dinheiro. conversa rápida, oferecendo pra gente que, assim, A gente a gente ia estava ficar- disposta é. a desmentir. Eles iam falar tudo pra gente, ia levar não a ia falar gente. nada. Que daqui, vamos por 2 meses, acabou a história. Eles falaram o Caso Varginha. porquê? Não falaram o porquê. Só falou que a gente oferecer. ia ficar rica. É, o dinheiro Eu que devia ter saído. Eu teria aceitado na hora. Eu arrependo, gente. É 2 coisas que eu arrependo da época. É isso. É não ter Aceitar. descido pelo trilho De não ter descido pelo trilho. e não ter aceitado o dinheiro. Se você me perguntar qual que é as 2 coisas que você Vocês arrepende. nunca mais viram esses homens de preto Não, na vida. agora eles não voltam. O dia do ocorrido teve diversas coincidências. Você acredita em coincidência? Ou acredita que tudo foi por um motivo? 2 viaturas do exército passando naquela região, viaturas da polícia, bombeiro fazendo socorro, que segundo eles foi por conta da chuva de granizo na região. Mas mesmo assim, o exército confirmando que tudo isso não se passava de uma confusão por conta da chuva de granizo e falando que as garotas confundiram o tal do mudinho com um extraterrestre marrom, cabeçudo, de olho grande e vermelho. Olha o que esse major disse em entrevista sobre a situação. Porque na realidade, aparições de extraterrestres ou de OVNIs, isso não houve porque não houve uma comprovação. O que ocorreu mesmo foi o seguinte: no dia 20 de janeiro, estava chovendo muito forte em Varginha, ocorreu um temporal, e nós estávamos com uma solenidade aqui em Três Corações dos nossos caminhões,
esses caminhões Mercedes-Benz, que eles estavam indo na garantia. Então nós deslocamos 2 caminhões até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. Tudo disso aí, no desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter encontrado um casal de ETs. E o mais engraçado foi a desculpa que os militares deram sobre o anão, cara. Eu não sei qual foi pior, a desculpa do anão ou a desculpa do mudinho. E recentemente tivemos aí numa live no YouTube que um controlador de voo contou que no dia desse fato aconteceu que entrou uma aeronave militar americana no espaço aéreo brasileiro e não precisou de autorização para poder adentrar aqui no país e resolver as suas situações. Confere o que ele disse. Neste dia, eu trabalhando lá, nós tivemos a informação, eu estava trabalhando, eu era chefe lá de equipe, e um dos controladores de voo, que se eu não me engano era o Tani, ele chegou, está entrando uma aeronave da USAF aqui na nossa área, né, que é a Força Aérea Americana. E para uma aeronave de outro país militar entrar em qualquer outro país, ela tem que ter um prazo de, acho que 48 horas antes para autorizar ela a entrar na nossa área. Um avoém. Tem que ter um avoém. E eu fui lá procurar na minha pasta, eu não tinha avoém nenhum. Eu falei, pô, mas tá entrando um USAF, uma aeronave americana aqui, não tem nada, e começamos a procurar ali e tal. Foi para a Defesa Aérea, ligou de Defesa Aérea. Fizemos tudo que podia ser feito ali para saber o porquê que aquela aeronave estava entrando sem nosso conhecimento. E é de conhecimento do pessoal da aviação que uma aeronave militar estrangeira, quando entra no país, ela não pode efetuar desvios, vou cortar caminho por aqui, então ela segue aquele padrão todo certo que ela é observada pela Defesa Aérea, né? Aí tá, eu falei assim, pô, eu vou tomar uma providência aqui. E antes que eu pudesse ligar para a chefia para pegar a informação, entrou um oficial lá na nossa área, que era o chefe nosso. Então não foi e ele nem ficava ali, ele era do Torreão, né? Então ele entrou lá. Aí ele falou assim, Félix, está entrando aí uma aeronave da USAF, não deu tempo de fazer o avoém aí, então deixa entrar aqui. É lógico que eu não ia ponderar, né? Mas eu só pedi para que ele me mandasse por escrito depois, porque eu tinha que ter aquilo. Era uma responsabilidade muito grande uma aeronave estrangeira entrar no nosso espaço militar sem autorização. Sem ter autorização. Exatamente. Aí tá, ele veio, autorizei, passou normal. Isso daí foi no dia 19 de janeiro, 20 de janeiro, né? Se eu não me engano. Ele pousou em Campinas, não veio nem para São Paulo, Congonhas, apesar de ele estar falando que viria para Guarulhos, aliás. Né? A alegação dele, quando chegou numa posição, ele falou, não, meu destino é Campinas. Né? Conclusão, pousamos em Campinas aí, até aí nada diferente, exceto o fato de eu não ter tido o avoém dele. Né? O curioso começou a acontecer a partir daí. Daqui a pouco passou, eu acho que não deu 15 minutos ou 20 no máximo assim, apareceu a Torre Campinas ligando para a gente, solicitando autorização de 2 helicópteros da Força Aérea para Varginha, né? Falou assim, olha, o plano de voo dele ainda nós não temos em mãos, mas ele vai para Varginha, passou os dados por escrito, tempo estimado de voo, autonomia, pessoas a bordo, passou tudo, né? Então, aí começou, né? Até aí o fato dos ETs de Varginha... Não tinha levantado... Exatamente, né? E aí saíram esses 2 helicópteros, 2 SH-1D, saíram de Campinas, que provavelmente já estavam esperando lá, porque eles não são sediados ali, né? E foram para Varginha. De Varginha, eles ficaram lá um tempo, voltaram. Eu não consigo nem lembrar do tempo que ele ficou lá, mas porque na época não chamava tanta atenção. Saíram de Varginha,
voltaram para Campinas. Em seguida, já com o plano de voo do Força Aérea da USAF, eles embarcaram ali e saíram para os Estados Unidos, né? Então, o curioso disso tudo só aconteceu quando nós ouvimos as reportagens no dia seguinte ou 2 dias depois sobre esse tal ET de Varginha, que levaram muito para brincadeira, né? Todo mundo brincava e, inclusive, né, nós estávamos próximos do carnaval, começou a surgir aquelas máscaras, vamos banalizar esse assunto. Então, foi uma experiência que eu tive, que tudo leva a crer assim, que de fato houve aquele ET de Varginha. Sabe, foi uma coisa que eu levei comigo durante muito tempo, quando nós tivemos a oportunidade de conversar, inclusive contigo, com o Mané, a semana retrasada, eu falei que gostaria de contar esse caso, né? Porque, primeiro, a primeira coisa que me fizeram foram me procurar depois, Félix, esquece esse negócio do Aboém, não precisa relatar, então já está tudo certo, já está tudo resolvido. Deixa para lá. Vamos esquecer, deixa para lá e acabou. Então, esse foi um relato que eu achei super curioso, assim, que depois, quando nós começamos a ligar os fatos, que você, dá aquele estalo. E nunca me deixaram falar, sabe? E simplesmente comentaram lá, esquece isso tudo que houve aí, deve ter tido alguma falha interna. Então, isso talvez uma prova ou uma amostra indireta de que o ET de Varginha não foi aquela brincadeira que o pessoal leva até hoje, né? Muitos não acreditam. Fala, tu vai acreditar em ET de Varginha, rapaz, né? Mas nós tivemos fato que poderia levar a crer que aquilo aconteceu mesmo. E esse foi mais um vídeo aqui no canal contando sobre o caso do ET de Varginha. Você acredita nessa história ou acha que tudo não passou de uma coincidência? Foi delírio coletivo? Foi isso que aconteceu? Ou realmente isso aconteceu? Eu acredito. Agora eu não sei de vocês que estão aí do outro lado. Comenta aqui se você acredita no caso de Varginha ou não. E deixe bastante like para mais vídeos como esse aqui no canal.